Olá, seja muito bem-vinda mais uma vez a esse canal e hoje eu quero trazer para vocês 5 coisas que eu estou fazendo para proteger o meu processo de emagrecimento com a tizerpatida. Como eu já falei aqui em outros vídeos, né, eu decidi usar a tizerpatida a partir do momento em que eu tentei uma dieta no mês de janeiro e mesmo com exercício físico, mesmo fazendo dieta, eu não consegui perder peso. Então eu acabei me rendendo, né, a essa ferramenta. E antes de compartilhar com vocês as 5 coisas que eu estou fazendo para proteger esse processo, eu quero dizer 2 coisas. A primeira é: não faça uso de qualquer medicação sem acompanhamento médico, tá? Aqui não é indicação de nada, e sim eu estou trazendo o meu relato pessoal sobre como está sendo o meu processo de emagrecimento. E a outra coisa é trazer o entendimento para vocês que as coisas podem ser mais leves, né? A gente tem que tirar da cabeça, desmistificar que tudo precisa ser com muito sacrifício. E a mulher que tem essa mentalidade, eu falo por mim, gente, porque eu também tinha essa crença, tá? De que as coisas que têm valor são coisas que são feitas com sacrifício. E existe uma outra forma de viver, uma forma mais leve, uma forma mais fácil. E a gente tem que reaprender sobre isso. A gente tem que aprender a acessar a leveza, acessar a facilidade, certo? Não quer dizer que isso aí vai ser uma linha reta, sem nenhum perrengue no meio do caminho. Claro que não. Sempre vai existir, porque toda mudança, ela não vem do equilíbrio. Ela vem, sim, de algum ponto extremo que você tem que chegar, né? Então, assim, dentro do meu processo, eu estou muito feliz, né? Eu estou muito feliz. Já vai fazer 2 meses que eu estou fazendo uso da tizerpatida, eu já emagreci quase 10 quilos, né? E muito se fala sobre o efeito rebote quando você para, né, com o tratamento. Então, desde o início, eu estou fazendo tudo que eu posso, não para perder peso somente, tá? Mas sim para trabalhar a minha mentalidade, para mudar o meu estilo de vida, para que quando eu pare de usar a medicação, eu consiga sustentar tudo que eu desenvolvi até aqui, certo? Então, se você está aí desse lado, faz uso da Tirze ou pretende saber mais sobre o assunto, eu vou deixar para vocês 5 dicas, que é o que eu estou fazendo para proteger esse meu processo de emagrecimento, evitar o reganho de peso lá na frente, né? E principalmente essa questão da mentalidade, né? Mudando o meu estilo de vida, tá? A primeira coisa é consumir a quantidade certa de proteínas, certo? Então, a gente vai ter aí uma referência de 1,6 a 2,2 de proteína. Nesse espaço, o que a literatura e as minhas próprias pesquisas mostram? Que o ideal seria você consumir o teu peso vezes 2 de proteínas por dia, né? Então, eu comecei lá com 77 quilos, quase 78, e agora eu tô com 68,200. Então, a minha quantidade de proteína do início do processo, que foi 9 de fevereiro, para agora já diminuiu. Então, eu procuro, apesar de muitas vezes, né, após a aplicação ali, os 2 primeiros dias, não ter fome, manter a minha proteína em dia. E é o que eu falo sempre, né? É disciplina e é realmente uma mudança de mentalidade, porque muitas vezes você não vai ter vontade de comer essa quantidade toda de proteína. E aí, você vai usar aquilo que tiver mais de fácil acesso para você que você consiga bater a meta de proteína. Por exemplo, teve duas coisas que eu não consegui comer nesses quase 60 dias, que foi o pão, me deu um ranço de pão, não conseguia ver pão, e agora é o ovo. Então, o que eu estou fazendo? De manhã, eu estou fazendo um shake de whey protein com leite semidesnatado, aveia e banana. E tá indo super bem, principalmente nesses dias onde a fome é muito reduzida. E aí, beber uma coisinha geladinha é muito mais fácil para mim, tá? E no resto do dia, eu programo as minhas refeições para que tenha pelo menos ali a quantidade de proteína que ao final do dia vai bater a minha meta que eu necessito. Outra coisa que eu estou fazendo, não subestimando o carboidrato.
Gente, quando você está fazendo o uso do Monjaro, a Tzerpatida, você suprime a tua fome, né? E retarda a digestão ali, porque é esse o objetivo que ela tem. Quando você foca tanto na proteína e você acaba deixando de comer o carboidrato. Só que daqui a pouco você tá fraca, tá falecendo, entendeu? Então, eu não subestimo o carbo. Eu consumo pesadinho na balança a quantidade de carboidrato que eu preciso no dia para ter energia. Não ficar ali sempre morrendo de sono, sempre cansada, fatigada, porque não é esse o objetivo, certo? Então, não subestimo o carbo. Consumo carboidrato moderadamente para ter ali uma dieta equilibrada, certo? Terceira coisa que eu estou fazendo, batendo a meta de água. Segundo também aí as pesquisas e a literatura, a gente precisa beber 0,35 vezes o nosso peso de água por dia. É importante que a gente beba essa quantidade, tá? O que eu estou fazendo? No comecinho, eu coloquei um despertador ali para me lembrar da água, porque querendo ou não, ela também tira a sensação de sede. Então, parece que você nunca vai estar com sede. E agora não, já está tudo certo, tudo reguladinho, consigo bater minha meta de água ali todos os dias, mas é importante que a água seja considerada também dentro desse processo, certo? Quarta coisa que eu estou fazendo, atividade física. Desde o primeiro dia que eu fiz a aplicação, né? Do primeiro não, porque eu fiz na aplicação no dia 9 de fevereiro à noite. Então, a partir 2 dias depois, eu já me matriculei na academia e já comecei o meu processo com exercício de força, de musculação. Porque ela, por tirar a fome, né, suprimir muito a fome, você vai ter um déficit calórico ali, vai ter uma perda de peso considerável e com isso vai também massa magra. E não é o objetivo. O meu objetivo não é só secar, o meu objetivo é construir uma nova vida. E dentro disso, eu não quero ser uma pessoa sarcopênica, entendeu? Até porque uma coisa é preciso ser explicado. Quando você faz uso da Tzerpatida, você suprime a fome, tem déficit calórico, você emagrece. E com isso você perde a massa magra também. O que é o ponto-chave aqui, se você não fizer exercício de força? Quando você perde massa magra, o teu metabolismo tende a ficar mais lento. Com isso, quando você parar de usar, você vai estar com o metabolismo mais lento e vai voltar a sentir fome e consumir muito mais caloria. Ou seja, você vai engordar tudo novamente. Então, é importante construção muscular, ou pelo menos a preservação desse músculo, para que você possa, depois, quando terminar o teu tratamento, manter ali o teu metabolismo em dia, né? O reganho de peso, ele pode acontecer, mas ele vai ser bem menor, tá? Então, pensa nisso. Antes de fazer, se você está pensando em fazer o uso do Monjaro, gente, vai para academia. Vai para academia para que você possa manter a tua massa magra. E eu falei agora do carboidrato. Se você suprimir muito carboidrato, você não vai ter energia para treinar, né? Então, assim, percebe que é uma mudança de estilo de vida? Não é simplesmente só o perder o peso, tá? Outra coisa que eu tô fazendo além de musculação, beber água, consumir a proteína e consumir o carbo moderadamente, o suficiente para me dar energia, é fazendo a minha suplementação. Então, assim, eu tenho acompanhamento médico, a minha médica me receitou uma suplementação baseada nos exames meus que estavam muito ruins, então eu faço suplementação ali de ômega 3, de ferro, de ashwagandha e B12 e vitamina D. Então, assim, eu faço essa suplementação também. Então, o meu processo, ele tá muito bem acompanhado. Por isso eu falo, não façam nada das vozes da cabeça de vocês, tá? Porque você pode vir a se prejudicar, sim. Então, gente, o que eu quero falar? A gente pode, sim, ter uma vida mais fácil, as coisas serem mais fluidas, a gente não precisa viver no sacrifício, que tudo precisa ser difícil pra gente. Existe outra maneira de viver e eu quero que vocês acessem essa mentalidade de que existe uma forma mais leve. Então, a partir do momento que eu estava lá, sem conseguir emagrecer 1 grama, fazendo exercício, fazendo dieta, e eu não consegui,
eu busquei uma facilidade, e isso é muito digno, né? E isso não desvalida todo o meu esforço da minha alimentação extremamente limpa, do meu exercício, que eu vou para academia todos os dias, né? Agora eu vou me tornar uma corredora, então assim, essa eliminação de peso que eu tive foi um divisor de águas na minha autoestima, no meu amor próprio e também na minha capacidade de acreditar em mim. Eu tenho 44 anos e eu decidi que eu vou começar a correr. E eu fiz um desafio comigo mesma. Até o meu aniversário eu vou estar correndo 2 quilômetros sem parar. E eu vou e vou trazer esse processo aqui para vocês, porque eu me determinei a isso. E não só a isso, como essa perda de peso me trouxe muito mais autoestima. E eu já falei e vou repetir de novo. Eu falei em outros vídeos e vou repetir aqui de novo. Autoestima é o que eu penso e sinto sobre mim. Então eu tô me sentindo muito capaz, eu tô me sentindo assim muito fortalecida dentro disso, tá? Esse emagrecimento foi um divisor de águas. Eu não cheguei no meu peso ideal ainda, né? O meu peso ideal é 62, é o que eu tô buscando. Não tenho pressa. E aí vou falar de novo. É muito mais importante você ter direção de onde você quer ir do que a velocidade que você vai conquistar isso. Então, eu me dei aí 127 dias para correr 2 quilômetros sem parar, saindo do zero. E eu me dei esse ano inteiro, até dezembro, para chegar nos 62 quilos, dentro de uma vida saudável, de uma mudança de mentalidade, uma mudança do estilo de vida. Eu não tenho pressa. Mas não é por isso que eu vou deixar de usar as coisas que podem facilitar esse processo. Então, mulheres, o meu grande recado aqui, para além de dizer para vocês o que eu estou fazendo para proteger e manter esse meu processo de emagrecimento, é que vocês parem de achar que tudo precisa ser sacrificioso e difícil, tá? Ir para academia todos os dias é difícil? Claro que é. É difícil. Você ter que bater meta de água é difícil? É só que a gente tem que escolher o nosso difícil e as nossas batalhas. Se eu tenho uma medicação que me ajuda, que facilita a minha vida e que faz com que todo esse outro processo de beber água, beta de proteína, academia, seja mais fácil, por que eu não vou utilizar? Então pare também de dificultar a vida de vocês. E a pergunta que eu vou deixar aqui hoje, reflexiva, é: como que você lida com o que é fácil para você? Porque o lidar com o difícil, a gente já nasce sabendo, né? Mulher já nasce com essa solução para todas as coisas. Mas quando as coisas são fáceis, como é que você lida? Você sabe lidar? Porque eu já fiz essa pergunta nos meus grupos de atendimento, eu sempre faço essa pergunta. E às vezes as mulheres não sabem responder. 90% elas não sabem. Não sabem. Quando as coisas estão muito fáceis, como que você lida com isso? A resposta primeira que vem é: ixi, quando a esmola é demais, santo desconfia. Dinheiro não dá em árvore. São coisas, crenças que a gente cresce e que são colocadas na nossa cabeça lá muito pequenininhos na infância, né? E a gente pode reaprender, ressignificar tudo isso. Então, meninas, aprendam, deem oportunidade para a facilidade chegar na vida de vocês e quando as coisas ficarem fáceis, agradeça. Certo? Então, esse é o vídeo de hoje. Deixa aqui nos comentários para mim como você lida com o que é fácil para você. E se você está também em processo de emagrecimento, deixa aqui para a gente se apoiar, para eu saber e a gente trocar figurinhas, certo? Um grande beijo e até o próximo vídeo.